Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história das religiões. História de hoje, a vida de Maomé. Posso dizer exatamente o que aconteceu. Meu dever era gravar as palavras ditas para Maomé, que a paz esteja com ele, e observar o que ele fazia. Disse o secretário de Maomé. Bem, ali era onde ele vivia, a cidade de Meca. Era um lugar terrível na época, inseguro para homens, mulheres e crianças. Era um lugar assustador. Mas então tudo mudou. Ex-escrava. Eu morei na casa de Maomé e vi com meus próprios olhos o que ele fez. Tudo começou aqui, nesta caverna. Ele vinha para cá quando queria paz, quando queria tempo para pensar. Desde quando ele falou sobre aquela noite, eu tento imaginá-la. Ele estava sozinho, orando, em algum lugar aqui, na escuridão. Então ele ouviu a voz do anjo Gabriel mandando que ele recitasse. Eu não posso recitar, disse Maomé. O anjo se aproximou dele e disse, recite depois de mim. Mas Maomé não pôde. Recite, disse o anjo. Recite em nome de Deus, que criou a humanidade, que ensina com sua pena, que ensina para os homens o que eles não sabem. E Maomé repetiu as palavras que o anjo lhe ensinou. Depois ele disse que foi como se as palavras tivessem sido escritas em seu coração. Ele voltou correndo para casa. Voltou tremendo e suando. Tinha medo de estar possuído por espíritos estranhos. Logo ele percebeu que era mesmo a palavra de Deus preenchendo seu coração. E ele teve de aceitar aquelas palavras e passá-las para o mundo. O lugar sagrado, a Caaba, havia sido cercada por centenas de ídolos, falsos deuses. O lugar estava podre, barulhento, perigoso. Os homens eram enganados, abusavam das mulheres, as crianças eram tratadas como animais. Era como se o mundo tivesse perdido seu rumo. Deus dizia para Maomé colocar as coisas no lugar. Ele nos inspirou. Sua honestidade, seu amor, sua bondade. Ele aprendeu as palavras de Deus e nos ensinou. Eu escrevi cada uma daquelas palavras. Pode ler você mesmo. O Corão, nosso livro sagrado. Tudo era muito difícil naquele tempo e, uma vez que a gente saía de casa, a vida era perigosa. Atiravam pedras em nós, nos batiam. No próprio Maomé, que a paz esteja com ele, atiravam fezes de animais enquanto ele orava. Numa outra ocasião, ele quase foi assassinado. E tudo porque acreditávamos em um Deus e falávamos contra os ídolos. Lembro de ver Abu Bakr, amigo de Maomé. Lembro de seu rosto todo ferido e cheio de sangue. E as pessoas eram torturadas. As pessoas estavam morrendo. Elas morriam por causa de sua crença. Bilal, ex-escravo. Mas eu vi. Eles derreteram ferro numa grande panela e derramaram sobre um homem. Só porque ele era muçulmano. Tive sorte. Eu sobrevivi. Eles me amarraram na areia quente. Só o que eu podia ver era o sol. E amontoaram pedras em cima de mim, pedras enormes, que esmagavam meu peito e me deixaram ali durante horas. Isso aconteceu comigo várias vezes. Mas eu recitava o Corão e ele me dava forças. No fim, estávamos por conta própria. Tínhamos que viver em um gueto fora da cidade. Ninguém podia fazer negócios conosco, nem dar-nos comida ou água.
Mas algumas pessoas ficaram com pena de nós. Algumas noites mandavam um camelo com comida e água. Um camelo em segredo, sozinho na escuridão. As pessoas queriam nos ajudar, mas tinham muito medo de fazê-lo abertamente. Deus disse a Maomé que devíamos deixar Meca. Muitos muçulmanos foram para Medina, uma cidade a muitos dias de viagem em direção norte. Poucos de nós ficaram em Meca. Maomé, é claro, e Abu Bakr. Algumas mulheres e eu ainda estávamos na casa na noite em que o inimigo chegou. Ele está na casa. Nós vimos. Estão todos preparados? Eles esperaram do lado de fora da casa a noite inteira. Mas Deus escondeu Maomé de suas vistas. E assim ele e Abu Bakr fugiram de Meca. Sigam-nos! Eles foram para o norte. É para onde vão todos os muçulmanos. Rápido! Em frente! Maomé não era tolo. Ele foi para o sul, não para o norte. Amir Pastor. E mandou que eu seguisse seu camelo com meu rebanho de ovelhas. Isso deixava sua trilha mais difícil de ser seguida. Mas os outros também não eram bobos. Logo estavam atrás dele. Por aí! A caverna de Taú. É lá que eles estarão. Ninguém vai lá há dias. Assim, os inimigos de Maomé foram enganados. Deus jogou sua proteção sobre Maomé e assim ele chegou a Medina. Sal e Suail, comerciantes. Nós éramos meninos na época, mas ouvimos falar muito dele. Todos queriam que Maomé viesse e morasse perto. Então, Maomé disse que deixaria seu camelo caso vá escolher. Onde caso parasse, seria a casa de Maomé. Aqui! O camelo parou na casa de nosso guardião. E foi em nossas terras que Maomé construiu sua mesquita. Queríamos dar a terra para Maomé. Mas ele nos fez aceitar dinheiro por elas. A honra já seria o bastante. Dar alguma coisa para Maomé, ajudá-lo. Maomé nos liderou na construção da primeira mesquita. Ele trabalhou conosco, ombro a ombro, pedra por pedra. Ele nos ensinou a viver de acordo com Deus, tratando todas as pessoas igualmente. Aprendemos a nos lavar antes das orações e a jejuar no mês de Ramadã. Quando a mesquita ficou pronta, Bilal foi escolhido para reunir as pessoas para orar. E eu fiquei tão orgulhoso em chamar as pessoas. Eu ia para perto da mesquita e chamava as pessoas para o culto. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. A paz não podia durar, é claro. O trabalho de Maomé não estaria completo até que os ídolos tivessem caído e a cidade de Meca fosse uma cidade do Islã. E no final, tivemos de lutar. Havia uma caravana de camelos passando perto de Meca, cheia de ouro e especiarias.
O povo de Meca dizia que planejávamos uma emboscada para a caravana. Foi só uma desculpa para nos atacarem. Éramos 300 homens contra 1000. Mas tínhamos Deus. Nossa armadura estava em nossos corações, não em nossos corpos. Aquela primeira batalha nós vencemos. Mas um ano depois sofremos uma derrota. O próprio Maomé foi ferido. E teria morrido se Abu Dujaná não o tivesse protegido com seu corpo. Essa batalha nos ensinou muitas coisas. Eu ajudei a enterrar os mortos, homens que conhecia há muitos anos. Eles morreram por Deus e por ele foram abençoados. E veio a terceira e última batalha. O exército de Meca havia nos derrotado. Estávamos cercados fazia um mês. Mas Deus mandou uma grande tempestade que destruiu suas fogueiras, derrubou suas tendas e levou-os embora no meio da noite. Havíamos vencido o exército de Meca, mas ainda tínhamos 4 anos de luta antes de Maomé nos guiar de volta a Meca. O sonho de Maomé se realizou. Ele voltou ao local sagrado, a Caaba, e foi o fim dos dias dos ídolos. Havia muito mais trabalho a ser feito. A palavra de Alá para ser divulgada por toda a Arábia e para muito além dali. E pouco antes de morrer, Maomé fez um discurso na planície de Arafat. Milhares de pessoas vieram ouvi-lo. Ele disse: ouça bem, meu povo, pois não sei se falarei de novo para vocês. Não ofendam ninguém, assim como não querem ser ofendidos. Cuidem dos pobres e deem suas próprias roupas para eles. Homens, vocês devem tratar bem as mulheres, ajudá-las. Eu vivo seguindo 2 coisas: o Corão e o que mostrei para vocês com meu exemplo. Se seguirem esses guias, não falharão. Será que passei com fé a mensagem de Deus para vocês? Sim! Ele fez tudo o que Deus queria que ele fizesse. Logo depois disso, ele morreu. Pelo menos uma vez, até a força da voz de Bilal foi testada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maomé, o maior homem do mundo, agora estava morto. O homem que me guiou até Deus. Houve muita tristeza. Mas todos nós sabíamos que Maomé era apenas um mensageiro. Tínhamos o Corão. Maomé estava morto, mas Alá está vivo. Pois Alá não pode morrer. Distribuição Sinapse, versão brasileira Áudio News.